Esse é o cálculo 4 Recap, aula 8 sobre as propriedades da transformada Z, parte 2. Então a gente vai verificar a propriedade da similaridade. Ela diz o seguinte: se a transformada Z de uma sequência Fn igual a f de Z existe para o módulo de Z maior do que R, e se lambda é um número complexo diferente de zero, então a transformada Z de lambda na n Fn existe para o módulo de Z maior do que o módulo de lambda vezes R. A transformada Z de lambda na n Fn é igual a f aplicada em Z dividido por lambda. Então essa propriedade ela é interessante no sentido de que a gente não tem uma regra do produto para duas sequências em geral, para transformada Z de duas sequências, mas para o caso particular em que uma das sequências é uma progressão geométrica de razão lambda, a gente tem uma propriedade que diz diretamente o que é a transformada Z desse produto. Uma demonstração é uma aplicação direta também da definição. A transformada Z de lambda na n Fn é o somatório de n igual a zero até infinito de lambda na n Fn vezes Z na menos n. Agora, a gente pode escrever isso como somatório de n igual a zero até infinito de Fn que multiplica Z dividido por lambda na menos n. E isso é exatamente o que significa você pegar a função f de Z, que é a transformada da sequência Fn, e aplicar ela em Z dividido por lambda. Para ilustrar isso, então a gente tem, por exemplo, aqui a transformada Z de 3 na n que multiplica n. Então, na hora de calcular essa transformada, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ignorar o 3 na n e se perguntar qual é a transformada Z do resto, qual é a transformada Z da sequência Fn igual a n. Essa a gente conhece, já viu em vários exemplos anteriores, que é Z dividido por Z menos 1 ao quadrado. Então, o que o teorema está dizendo é que basta você substituir Z por Z dividido por 3 na expressão de f de Z, que é exatamente o que está sendo feito aqui no lado direito. E isso agora, se você fizer um pouquinho de conta, você vai ver que isso é Z menos 3 ao quadrado, 3Z dividido por Z menos 3 ao quadrado. Outra propriedade que a gente vai precisar para a transformada Z diz respeito à diferenciação da transformada. Então, se a transformada Z de Fn é igual a f de Z para o módulo de Z maior do que R, então a transformada Z de n vezes Fn ela existe para o módulo de Z maior do que R e ela é igual a menos Z vezes a derivada da transformada Z da Fn. A demonstração disso ela também segue da definição, né? Se a gente tentar calcular a derivada da transformada f' de Z, isso é derivada em relação a Z da série, né, do somatório de n igual a zero até infinito de Fn Z na menos n. Agora, a gente pode passar essa derivada para dentro do somatório. Esse passo é um pouco delicado, a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas a gente pode fazer isso porque a gente tem a convergência uniforme, na verdade, da série, na região módulo de Z maior do que R mais algum epsilon, para qualquer epsilon maior do que zero, e do fato das funções em questão que a gente está derivando serem todas contínuas. O capítulo 15 do livro do Kreisig trata esse tipo de questão com um pouco mais de detalhe. Agora, você derivar dentro do somatório é fácil, porque aqui você tem constantes vezes n na menos n, então você tem polinômios. Então isso aqui vai te dar o somatório de menos n, que multiplica Fn, Z na menos n menos 1. Agora, isso é simplesmente, você pode pegar esse menos 1 e colocar 1 sobre Z em evidência,
você pode tirar do somatório, porque você está somando em relação a n, então z é um constante aqui. Em relação ao somatório, né? Z é a variável da função. E isso agora que sobrou dentro do somatório é exatamente a definição da transformada z de n vezes fn. O que conclui, né? Agora se você isolar z, a transformada z de n fn, você vai ganhar menos z f' de z, que era o que estava enunciado no teorema. Bom, um exemplo disso então é se a gente quiser calcular a transformada z de n ao quadrado. Isso é igual, então, pelo teorema, menos z vezes a derivada da transformada z da sequência fn igual a n. Isso porque n ao quadrado é igual a n vezes n. Então, eu estou pensando num n como o n do enunciado do teorema e no outro n como a sequência fn. Então, a gente vai ter menos z vezes a derivada de z dividido por z menos 1 ao quadrado. De calcular essa derivada, a gente obtém menos z quadrado mais 1 dividido por z menos 1 na quarta. Agora você pode perceber que aqui tem um termo z menos 1 que você pode colocar em evidência para cancelar com o z menos 1 aqui do denominador. E você obtém que a transformada z de n ao quadrado é z quadrado mais z dividido por z menos 1 ao cubo. Essa aula ainda foi baseada nos livros Lecture Notes on Z-Transform e uma introdução à transformada Z.